O músico dos Beatles com o qual John Lennon odiava ser comparado era George Harrison. Após o fim da banda, os dois seguiram caminhos distintos em suas carreiras solo, especialmente no que diz respeito às suas visões líricas e espirituais, o que gerou atritos e irritação em Lennon quando as comparações surgiam. Goiás, News, notícias, sem mais delongas. Vamos para a notícia. George Harrison era profundamente espiritual, abraçando o hinduísmo e incorporando temas de fé em sua música. John Lennon, por outro lado, tinha uma postura pragmática e materialista, rejeitando a religião, algo evidente em letras como as de Imagine, e se mostrando desiludido com crenças tradicionais. Essas divergências tornavam qualquer paralelo entre os dois particularmente frustrante para Lennon. Ele via sua obra como mais real e voltada a questões sociais, enquanto considerava a abordagem espiritual de Harrison distante de sua própria visão. Na imprensa e entre fãs, tentativas de equiparar os trabalhos solo de Lennon e Harrison eram comuns, mas John rejeitava isso veementemente. Em uma declaração registrada pela American Songwriter, ele disse: "Eu não quero ser comparado a George. Por que eu deveria ser comparado a George?" Em outra entrevista, de 1980, a Playboy, Lennon descreveu a relação com Harrison como complexa, marcada por um misto de afeto e ressentimento, sugerindo que George o via como uma figura de autoridade que abandonou o grupo, algo que ele sentia que Harrison ainda carregava. Yoko Ono, esposa e parceira musical de Lennon, também alimentou essa percepção ao criticar a obra de Harrison. Ela afirmou: "O que eu respeito na música de John é que ela é muito real. Com George Harrison, a única coisa à qual me oponho é que ele ainda diz que o Papai Noel está lá." Para Yoko, a espiritualidade de Harrison soava ingênua, em contraste com a crueza que ela via no trabalho de Lennon. Após a morte de Lennon em 1980, George Harrison falou sobre o distanciamento entre eles. Em 1990, ele disse ao TMDQA: "Não mudou nada. Eu não o via há muito tempo. Estou triste por não poder tocar guitarra com John, mas já fiz isso por muito tempo. Então nos encontraremos novamente em algum lugar no futuro." Harrison reconheceu a distância, mas também expressou uma resignação serena sobre o fim da relação. John Lennon odiava ser comparado a George Harrison devido às suas visões opostas sobre vida, música e espiritualidade. Enquanto Harrison encontrava na fé um pilar criativo, Lennon a rejeitava, e essa diferença fundamental tornava as comparações entre os dois não apenas irritantes, mas quase ofensivas para ele. Prepare-se, porque o que vamos revelar agora é uma história que vai muito além dos acordes que marcaram gerações. Estamos falando de uma ferida aberta nos bastidores da maior banda de todos os tempos, The Beatles. Enquanto o mundo enxergava 4 jovens geniais conquistando multidões e escrevendo a trilha sonora de uma era, por trás das cortinas, havia tensões, ressentimentos e uma rivalidade silenciosa que deixaria marcas profundas. E no centro dessa tempestade estava John Lennon, um homem conhecido por sua mente brilhante, mas também por sua língua afiada e sua sinceridade brutal, que não fazia questão nenhuma de esconder seus sentimentos. E o alvo de uma de suas maiores irritações era ninguém menos que George Harrison, o guitarrista quieto, que conquistou milhões com seu talento e sua busca espiritual. Para Lennon, ser comparado a George era quase uma afronta pessoal. Ele não suportava quando jornalistas ou fãs ousavam colocar lado a lado sua obra solo e a de seu ex-companheiro de banda. Mas por quê? O que havia de tão insuportável nessas comparações? A resposta está na essência de suas visões de mundo. John Lennon, principalmente após o fim dos Beatles, mergulhou em letras cruas, muitas vezes sombrias, denunciando hipocrisias sociais e expondo suas feridas pessoais sem medo. Ele queria ser ouvido como um homem real, que não acreditava em contos de fadas, nem em promessas religiosas, nem em soluções mágicas. Já George Harrison, por outro lado, seguia um caminho completamente diferente. Encontrava na fé hindu e na espiritualidade oriental a força para compor músicas que falavam de paz, transcendência e conexão com o divino. Enquanto Lennon gritava contra as ilusões, George convidava seus ouvintes a acreditarem em algo maior. E é justamente aí que nasce o conflito.
Para John, que se orgulhava de sua postura cética e revolucionária, ser comparado a Harrison soava como uma tentativa de colocar lado a lado duas verdades que ele acreditava serem incompatíveis. Não era apenas uma questão musical, era quase como se estivessem tentando comparar a luz de uma vela com o fogo de um trovão. Em entrevistas, Lennon não poupava palavras. Chegou a dizer que não queria ser comparado a George porque seus trabalhos eram universos distintos. E foi além. Em 1980, pouco antes de sua morte, declarou que George sempre havia sido como um discípulo dele, um jovem seguidor, enquanto ele, Lennon, já se via como um artista formado, com uma visão de mundo muito mais ampla. Era uma forma dura de colocar a relação em perspectiva, mas também revelava o quanto Lennon ainda se via em posição superior, mesmo tantos anos após o início da banda. Yoko Ono, sua companheira inseparável, reforçava esse distanciamento, afirmando que a música de John era real e sem ilusões, enquanto criticava o trabalho de George por ainda contar histórias de Papai Noel, uma metáfora clara para se referir à fé e à espiritualidade que Harrison tanto pregava. Do outro lado, George Harrison raramente se envolvia em polêmicas diretas, mas sua postura mostrava certo afastamento e até resignação em relação a John. Em 1990, 10 anos após a morte de Lennon, George disse algo que chocou muitos fãs. Confessou que a partida de John não mudou nada em sua vida, porque eles já não tinham contato havia muito tempo. Para Harrison, a morte do ex-colega não foi como perder alguém com quem falava todos os dias, mas sim como saber que uma ligação nunca mais seria possível. E em suas palavras, carregadas de uma serenidade quase dolorosa, deixou claro que, embora sentisse falta de tocar guitarra ao lado de John, já havia feito isso por tempo suficiente, e que talvez, em algum lugar, num futuro distante, se encontrassem novamente. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. Esse contraste entre Lennon e Harrison mostra que mesmo dentro da maior banda do mundo, a unidade nunca foi plena. Por trás das músicas imortais e dos shows lotados, existiam personalidades fortes, ideais conflitantes e uma luta silenciosa por identidade e reconhecimento. Lennon queria revolucionar, chocar, abrir os olhos das pessoas para uma realidade nua e crua. Harrison queria inspirar, elevar, aproximar o ser humano de algo divino. 2 caminhos que se cruzaram por anos, mas que depois seguiram destinos irreversivelmente diferentes. E cada vez que alguém tentava aproximá-los de novo, colocando suas obras lado a lado, a ferida se abria. Para John era insuportável a ideia de ser confundido ou equiparado a um músico que, embora talentoso, representava tudo aquilo que ele próprio rejeitava. E para George, restava a serenidade de seguir sua estrada, sabendo que, no fundo, Lennon jamais permitiria que alguém os colocasse no mesmo patamar espiritual e artístico. Agora, respire fundo, porque o que vamos revelar mergulha ainda mais fundo nesse abismo silencioso que separou John Lennon e George Harrison. E você vai perceber como essa rivalidade escondida, longe dos palcos e dos flashes, era muito mais sombria do que muitos fãs poderiam imaginar. Imagine por um instante o peso de carregar o título de maior banda do mundo e, ao mesmo tempo, conviver diariamente com a sensação de que seus ideais, suas crenças e até mesmo suas visões de futuro eram colocadas à prova dentro do próprio grupo. Foi exatamente isso que aconteceu entre Lennon e Harrison. John, com sua língua afiada e mente inquieta, se via constantemente sufocado pelas comparações que o cercavam, principalmente quando envolviam George. Para Lennon, cada vez que alguém dizia que seus discos solo lembravam os de Harrison, era como se arrancassem de dentro dele a força de sua identidade, reduzindo sua arte a um reflexo que ele nunca quis espelhar. E isso o consumia. Nos bastidores, a situação se tornava ainda mais intensa. John Lennon não aceitava a ideia de que George, aquele jovem guitarrista que ele próprio considerava quase um aprendiz nos primórdios dos Beatles, tivesse conquistado uma voz tão poderosa após o fim da banda. Para Lennon, aquilo soava como uma espécie de traição silenciosa.
o discípulo que ousava desafiar o mestre. É por isso que, em várias entrevistas, ele fez questão de deixar claro que não queria, em hipótese alguma, ser comparado a George. Por que eu deveria ser comparado a George? Dizia com ironia e certa amargura, deixando escapar um misto de frustração e desdém. Suas palavras, afiadas como lâminas, não apenas demonstravam um incômodo, mas também revelavam uma ferida aberta, um orgulho ferido pela possibilidade de que, no coração dos fãs, George pudesse ocupar um espaço semelhante ao seu. Mas não se enganem, esse conflito não se limitava apenas às palavras. Ele era alimentado pelas próprias diferenças de visão de mundo. George Harrison, cada vez mais envolvido com o hinduísmo e com sua fé inabalável, produzia músicas que falavam de esperança, transcendência e espiritualidade. Canções como My Sweet Lord transformaram-se em hinos espirituais para milhões de pessoas, enquanto John Lennon lançava obras como Imagine, que, embora carregasse uma mensagem de paz, deixava claro seu posicionamento. Um mundo sem fronteiras, sem religiões, sem ilusões que pudessem enganar o ser humano. Dois discursos que, apesar de parecerem próximos na busca por um mundo melhor, se chocavam frontalmente em sua essência. Para John, a fé pregada por George era apenas mais uma fantasia. Para George, a descrença de Lennon era um vazio espiritual que ele jamais aceitaria para si. E não para por aí. Yoko Ono, que esteve ao lado de Lennon até seu último suspiro, reforçava a crítica, comparando a música de George a uma história de Papai Noel contada para crianças que ainda acreditavam em ilusões. Uma declaração forte que parecia feita para diminuir a grandiosidade da mensagem de Harrison e, ao mesmo tempo, erguer John a um patamar mais realista. Essa postura incendiava ainda mais a distância entre os dois, alimentando rumores e comentários que se espalhavam como fogo entre fãs e jornalistas. Cada comparação feita pela mídia era uma ferida reaberta, e cada elogio ao lado espiritual de George era recebido por Lennon como um lembrete cruel de que, para muitos, Harrison havia encontrado algo que ele nunca quis buscar. Anos mais tarde, George Harrison falaria sobre a morte de Lennon com uma frieza que surpreendeu o mundo. Não mudou nada, declarou ao ser questionado sobre o impacto da partida do ex-colega. Uma frase curta, mas que carregava um peso esmagador. George confessava que não via John havia tanto tempo que a ausência física não lhe trazia um vazio maior do que o distanciamento já havia provocado em vida. E de maneira quase poética, completou dizendo que, para falar com Lennon novamente, precisaria do grande telefone cósmico. Essas palavras soam como um lamento resignado, mas também como um retrato fiel de uma amizade que, apesar de ter nascido na inocência da juventude, terminou marcada por distâncias e mágoas irreconciliáveis. Essa é a face que poucos conheceram dos Beatles. Por trás da genialidade, havia dores escondidas, ressentimentos não ditos e uma rivalidade que ainda ecoa entre os fãs. Lennon e Harrison, unidos pela música, mas separados pelas convicções, provaram que até mesmo a maior banda de todos os tempos era feita de seres humanos, cheios de falhas, vaidades e feridas abertas. E é justamente essa verdade crua que deixa essa história ainda mais arrebatadora. Chegou o momento de mergulharmos ainda mais fundo nessa história, de forma que cada palavra penetre na mente e no coração de quem nos acompanha. Imagine a cena. Duas das maiores mentes musicais do século XX, que já dividiram o mesmo palco, a mesma caneta e o mesmo sonho, agora separadas por muros invisíveis, erguidos não apenas pela fama, mas por ideologias que se tornaram incompatíveis. John Lennon e George Harrison não eram apenas ex-colegas de banda, eram reflexos distorcidos um do outro. Um representava a descrença e o choque com a realidade nua e crua. O outro, a busca incansável por espiritualidade e transcendência. E quando a imprensa ousava aproximar esses dois mundos, John reagia como se fosse atingido no mais profundo de sua alma. Ele não queria, não aceitava e não suportava ser comparado a George. Era como se cada comparação fosse um fantasma rondando sua mente, lembrando-lhe de que o discípulo, como ele mesmo chamava Harrison, havia crescido e conquistado uma voz própria, algo que Lennon, com todo o seu orgulho, jamais quis admitir de verdade.
A tensão era tão densa que podia ser sentida até nas entrelinhas de suas declarações. Lennon, em suas últimas entrevistas, deixava claro que a relação com George estava marcada por ressentimentos e por uma estranha mistura de amor e ódio. Ele se via como um pai que havia deixado o lar, e Harrison, por sua vez, parecia carregar consigo as marcas dessa ausência. Mas o choque maior estava nas crenças. Enquanto George subia ao palco para entoar versos que buscavam aproximar a humanidade de Deus, John usava sua música para denunciar o vazio das instituições religiosas e convidar o público a imaginar um mundo sem fronteiras, sem paraísos prometidos, sem ilusões confortáveis. Esse embate filosófico era como fogo e gelo, impossível de se misturar, impossível de se conciliar. E Yoko Ono, sempre ao lado de Lennon, foi a voz que intensificou essa diferença. Suas declarações sobre George soavam quase como golpes calculados. Ela afirmava que a música de John era real, pura, livre de fantasias, enquanto a de Harrison era como acreditar em Papai Noel. Uma metáfora cruel, que diminuía a espiritualidade de George a algo infantil, sem valor real. Isso, é claro, só aumentava o abismo entre os dois ex-Beatles, transformando cada tentativa de comparação em uma chama que incendiava ainda mais as feridas do passado. Quando a morte de John Lennon chocou o mundo em 1980, todos esperavam que George se mostrasse devastado. Mas sua resposta deixou milhões de fãs em silêncio. Não mudou nada. Essa frase, dita com uma frieza quase arrepiante, revelou a verdadeira dimensão do distanciamento entre eles. Harrison explicou que já fazia tanto tempo que não via John que sua ausência física não alterava em nada sua vida. E completou, com uma serenidade que tocou profundamente: para falar novamente com Lennon, precisaria do grande telefone cósmico. Era como se admitisse que, apesar de toda a dor e dos anos de música juntos, eles já estavam separados muito antes da tragédia. E é assim que essa história se encerra. Dois homens que marcaram a música para sempre, mas que, no fundo, caminharam por estradas paralelas, cada um preso às próprias convicções, incapazes de se reconciliar verdadeiramente. John Lennon e George Harrison provaram que até dentro da maior banda de todos os tempos, as diferenças podiam se tornar muralhas intransponíveis. Uma amizade que começou com sonhos juvenis, mas terminou cercada de silêncio, ressentimento e lembranças que nunca puderam ser compartilhadas novamente. Essa é a verdade que poucos ousam encarar. Os Beatles foram gigantes no palco, mas fora dele também eram homens comuns, com falhas, orgulho e feridas que nunca cicatrizaram. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima.